E hoje é dia da gente ser livre para viver a vida de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Efésios, capítulo de número 4. A carta que Paulo escreve à igreja em Éfeso, capítulo 4, verso de número 27. A partir do verso 25. Efésios, capítulo 4, verso 25 diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí o verso 26, Paulo vai dizer assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo diz, olha, a ira pode até acontecer, mas não peca. Sabe aquela situação que você passa e te deixa irado? Escuta, a gente não está pregando o evangelho que você vai viver sorrindo o tempo todo. Casa caiu, casa caiu. Fui mandado embora, fui mandado embora. Não. Irai-vos, mas não peque. Aí ele conclui o pensamento e diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe a ira se expandir. Irá faz parte da característica do ser humano. Cara, mirei, mas eu não vou pecar, e eu não vou deixar, não vou carregar isso para amanhã. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deixe essa ira se expandir. E aí o verso 27 era onde eu queria chegar, ele diz assim, nem deis lugar ao diabo, nem deis lugar ao diabo. Tome o seu lugar, por favor. Existe um pensamento coletivo dentro da igreja de Jesus que diz, a partir do momento que você levantou a mão para Jesus, agora 0-0, 100%, vida plena, só vai dar tudo certo e as coisas só vão fluir para você e você não vai ter problema, ninguém vai pisar no teu calo, ninguém vai te chamar de feio e vai cair dinheiro na sua conta e você vai ser muito feliz e você vai viver aquela vida Alice no País das Maravilhas. Te pregaram um outro evangelho. Te pregaram um evangelho que você não é um ser humano. Porque como humanos, escuta, vai ter dia que a gente vai acordar, na saúde não vai estar legal, a gente acabou de orar pelo nosso irmão, sentiu uma dor no peito, teve que ir correndo para a emergência, fez um exame, precisa de cuidados. Você pode acordar um dia e receber um e-mail dizendo, olha, a notícia é essa. Você pode acordar um dia e as coisas não estarem encaixando, algumas coisas não estarem se conectando. E Paulo vai dizer assim, irai-vos, mas não peque. E não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Essa ira, eu não posso deixá-la expandir. O que é essa ira, pastor? São os sentimentos que nos tomam. Sabe aquele sentimento? Existem pessoas que elas são dominadas por um sentimento de rejeição. E ela deixa isso expandir na vida dela. E ela acha que todo mundo rejeita, Deus me rejeita. Para todo mundo é bom, para mim é sempre ruim. E Paulo diz, não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. Aí ele vai concluir dizendo, e nem dê lugar ao diabo. Paulo vai dizer mais à frente nas outras cartas que ele escreve às igrejas, ele diz, não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito Santo. Então isso me faz pensar uma coisa, eu estou no controle e eu decido se eu vou encher a minha vida da presença e da glória de Deus, se eu vou dizer, Espírito Santo, eu quero ser cheio de Ti, ou se eu vou deixar a ira e os sentimentos tomarem a minha vida, e com isso eu dou lugar ao diabo. E quando eu dou lugar ao diabo, escuta, ele não precisa de muito.
Tem um termo que a igreja sempre usa, que faz parte do pensamento coletivo gospel. Não dá brecha, não. Mas o que a gente mais faz todos os dias é dar brecha. E a gente fica, mas onde eu estou errando, Senhor? Senhor, mas por que isso não avança? Deus, mas por que esse projeto nunca sai do papel? Por que isso nunca, nunca eu vejo estabelecer aquilo que eu tenho pedido tanto? Por quê? Porque em algum momento, em vez de nós nos enchermos do Espírito Santo, a gente deu lugar para o diabo. E olha o que diz a Bíblia, Deuteronômio capítulo de número 11. Abra sua Bíblia, por favor. Deuteronômio 11, verso de número 26. Eu gostaria que, se você está com sua Bíblia, você abra ela, ainda que a gente tenha a projeção. Deuteronômio capítulo 11, verso de número 26. Deuteronômio capítulo 28 é um testamento sobre bênção e maldição. Mas o autor do texto vai escrever no capítulo 11, no verso 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e o quê? A maldição. Deus está falando para o povo de Israel. Olha, hoje eu estou colocando diante de vocês bênção e maldição. Eu tenho falado aqui constantemente que a nossa vida é um conjunto de escolhas e decisões que nós fazemos todos os dias. Todo dia você precisa tomar uma decisão. Todo dia você escolhe. Todo dia você está diante de alternativas. Faço, não faço. Abro a boca, fecho a boca. Levanto a mão ou abaixo a minha mão. Levanto a guarda ou abaixo a guarda. Todo dia, todo dia. Eu lembro que eu acho que foi semana passada, eu falei que eu saí de carro com a Cristiane, estava indo para Bangu e só tinha um espaço para passar. E a preferência era minha para passar, eu estava mais perto, mas o outro cara acelerou. E eu acelerei junto. Igualzinho você faz. Com essa cara de crente ungido. Acelerei, ele acelerou, era um senhor de idade. Emparelhou os dois carros, ele ficou do meu lado aqui. E o Espírito Santo do meu lado, sentado, falando, Espírito Santo de cabelo louro. Não abaixa o vidro, não abaixa o vidro, não fala nada, não abaixa o vidro, não abaixa o vidro. E do outro lado, o demônio, irmão. O demônio estava no outro carro, não estava no meu, não. Um velho barbudo, e ele me xingava. Blá, blá, blá. Você é filho abençoado. E lá. E eu olhando para a cara dele assim, irmão. Sabe aquele olhar do Rambo, doido para pegar alguém e decepar? Eu olhando, falei, vontade de matar ele. E o Espírito Santo não abre, não fala, não abre a janela, não fala. Eu me respirei. Aí ele viu que não ia ganhar nada. Caramba, ele soltou um palavrão desse da mãe. Falou que a minha mãe era uma mulher de oração na igreja, irmão. Cara, eu senti o sangue começar a talhar aqui. Eu estava diante de uma escolha. Qual a escolha? Eu vou falar um monte para ele. Xingar eu não xingo não, irmão. Fica tranquilo, tá? Pensou que eu fosse falar e xingar? Xingo não. Mas falar seu velho fedido, fedorento, seu velho feio, esquisito, sua barba é horrível. Mas eu me controlei. Decisões, escolhas. Quando eu comecei a dirigir, irmão, o sangue ainda estava talhando. Eu estava sentindo bater aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo é tremendo, irmão. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E às vezes não é nem gemido, é uma fala mesmo. Não fala nada, fica quieto aí. Escuta, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Agora vamos lá para Deuteronômio capítulo de número 30.
Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Deus, agora ele vai afundar um pouquinho mais. Ele diz, olha, o céu e a terra, eu tomo por testemunha contra você. Eu propus vida ou morte, bênção e maldição. Aí ele vai dar uma dica, ele diz assim, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu. Opa! Ele afunila, sabe por quê? Porque ele vai dizer agora, Regina, que as minhas decisões, elas não afetam apenas o Júnior, mas as minhas decisões vão afetar Cristiane, vai afetar a minha descendência. Gabi, Manu, Raquel. Agora vamos lá, Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo 5. Eu quero muito encerrar esse culto orando por pessoas que me permitirem isso. Mas antes eu preciso que a gente esteja muito consciente daquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Porque quando a gente fala sobre ser livre ou libertação na igreja, tem gente que já começa a ficar com medo. Ou tem gente que diz, não, eu não preciso disso, eu já estou livre. Não, eu estou falando para você que todo dia a gente está diante de escolhas. Talvez tenha algum dia que você escolheu errado. Em algum momento, você deu lugar para o diabo. E quando ele entra, ele faz uma destruição na nossa vida. Ele não precisa de muito. Ele precisa de uma oportunidade para destruir a sua vida. Se tem uma coisa que eu zelo, é por aquilo que eu construí. A história que eu estou construindo. A família que eu estou construindo. O ministério que Deus me confiou, a graça, favor. Escuta, eu não tinha atributos, mas Ele me chamou para... Eu quero usar a palavra santo ministério, porque é santo o ministério que eu exerço. E eu zelo todo dia, porque todo dia eu estou diante de decisões. Todo dia eu estou diante de escolhas. E um deslize que eu tomo, eu boto a perder minha casa, minha família, o ministério que Deus me deu, a história que eu estou construindo. Então eu quero que você saia daqui muito consciente. Porque não é, quando a gente fala de libertação na igreja, a primeira ideia que vem à nossa mente é uma pessoa possessa de espíritos malignos, ela se contorce, muda-se a voz, e vem alguém, faz uma oração. Escuta, eu já vi várias e várias vezes pessoas possessas de espírito maligno, e no nome de Jesus, tem que ir embora. Eu vou repetir para você. No nome de Jesus, todo demônio que se manifesta tem que ir embora. Não é por causa de uma pessoa, é por causa do nome de Jesus. E vai embora. Mas aí tem gente que acha que isso é libertação. Não é. A libertação, ela acontece aqui. Porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, no verso 1 ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto racional. Aí o verso 2 ele diz, não tome a forma ou não vos conformeis. É como se pegasse uma forma de bolo e colocasse alguma coisa ali dentro. Vai tomar a forma daquela forma.
Paulo diz assim: não entre na forma desse mundo, mas se transformem pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Enquanto eu não mudo aqui, exteriormente, nada adianta. Muda a roupa da pessoa, muda algumas palavras da pessoa, mas não mudou aqui, não existe libertação. A libertação e a liberdade do Espírito, ela acontece aqui dentro. Quando aqui eu entendo, Cristo agora é o Senhor da minha vida. Aquilo que o Júnior fazia outrora, já não faz mais parte. Aí eu consigo entender Paulo dizendo para a igreja da Galácia. Ele diz: a vida que eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu agora não vivo segundo a carne. Eu não sou dominado pela carne. Tudo aquilo que ainda te controla torna-se senhor da sua vida. Vamos citar alguns exemplos antes da gente ler o texto. Já viu que quando você vai fazer jejum, quem ainda faz isso? Amém pelas mãozinhas aí que levantaram. Aí você faz jejum. E aí você fala: hoje eu vou jejuar. Eu vou acordar, vou consagrar meu dia ao Senhor. Eu só vou fazer uma refeição 24 horas depois. Aí você, esse tempo todo, você está em oração. Você está se alimentando de Deus. Você está trazendo sua memória que te dá esperança. Só que você vai ver como a sua carne depende daquele 2 dedos de líquido preto. Aí você fala: ai, quando eu não tomo, começa a tremer. Parece até usuário de álcool. Ai, dá uma dor de cabeça. Olha só os dependentes já se manifestando. Dá uma dor de cabeça. Cara, você vê que uma coisa tão pequena ainda controla. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque várias vezes, não foi uma, várias vezes, eu fui jejuar. Irmão, o café eu até bebo, mas não sou viciado nele. Mais um doce. Cara, o cheiro, teve uma vez que eu abri, falei: ai, quase que eu desmaiei. E eu vi o quanto eu dependo. Que dependência. E tudo que governa se torna Senhor. Se Cristo governa, Cristo é o Senhor. Se uma prática governa, a prática é Senhor da sua vida. Seja ela qual for a prática. Tem práticas imorais. Gente que é dominado por imoralidade sexual. Senhor, escravo da imoralidade. Gente que é dominado por dinheiro. Tem gente que, se você botar aqui, em cima aqui do altar, um monte de nota de 100, 200, 50, ele vai olhar e falar: caramba, podia juntar, não deixar espalhado. Para ele, não toca, não mexe. Mas ele é governado por outras coisas. Se botar, ele fica: é melhor tirar isso daqui, gente. Por quê? Porque ainda é governado por aquilo. Pastor, e qual é a proposta de Deus para a nossa vida? É que Cristo governe a nossa vida. A gente não pode viver um evangelho onde Cristo é apenas o meu Salvador. Eu sou lá do tempo do rococó, do cocoricó, dos crentes de gravata larga, quadriculado, paletó, e diáconos bem chatos. Eu vim de uma igreja de diáconos muito chatos. Não eram os diáconos bacaninha igual a gente tem aqui. Não, diáconos chatos. Mas eles tinham tanto zelo. A chatice deles era por causa do zelo pela causa e pelo reino. Só que no excesso do zelo, eles se excediam.
uma das fundadoras dessa igreja, junto com a pastora Alice e o meu pai, diaconisa Esther Alves. Que zelo que aquela mulher tinha pela causa e pela obra de Deus. Quantas vezes ela me batia. Eu estava namorando a Cristiane. E aí o pastor estava pregando, ou algum irmão estava pregando. E aí era minha namorada, a gente não... Irmão, a gente não tinha tempo nem para beijar. Eu estava doido para beijar ela, aleluia. Aí a gente sentava no culto, eu acabava de tocar, de cantar com ela. Eu sentava do lado, não eram cadeiras, eram bancos. E aí eu botava a mão no ombro dela. Vinha a Esther, ela aparecia no meio da fumaça. E eu olhava, eu falava, cara, a irmã Esther não tá por aqui não. Aí eu botava... Fez até barulhinho para ajudar, né? Ah, Marlinho. Eu falei, hoje eu vou botar o braço aqui. Pelo menos eu vou sentir ela do meu lado. Aí eu tava lá, irmão, já tava sabe, sendo arrebatado. Sentindo o cheiro dela, ela usava um cheiro de... Ela usava perfume de neném, irmão. Eu falava, vai, cheirinho de neném. Ah, neném. Ah, vou casar com o neném. Aí eu tava lá, irmão. Daqui a pouco aparecia a irmã Esther do nada. Pá, mas dava uns tapas, ela tinha uma mão pesada. Tu respeita a casa do Senhor. Não é porque tu é filho de pastor que vai ficar namorando na hora do culto. E eu bobo, ainda ia rebater. Falei, ô, irmão, só tô com a mão no ombro. Cala a boca. Tu tá na casa do Senhor, garoto. Tu respeita a casa de Deus. Pastor, ela estava errada. Estava nada. Zelo pela casa de Deus. Zelo pela casa de Deus. Escuta. Às vezes a gente está perdendo o temor do Senhor. Às vezes a gente está se desviando sem a gente perceber. A gente está banalizando o sagrado. A gente está achando que a gente é moderno demais. Opa, princípios nunca, bons princípios e os espirituais nunca vão caducar. Jamais. Enquanto Deus me der força e me permitir pregar aqui. Irmão, você vai ouvir um pastor falando que pecado é pecado, que o céu é verdade e que o inferno está preparado para os demônios e aqueles que rejeitaram o sacrifício do Filho na cruz. Me mandaram hoje, abertura da Sapucaí, um cara lá fazendo oração. Eu falei, não vou abrir não, eu não posso ver essas coisas. Mas aí foi mais forte. Lá. Aí eu tive que mandar para o irmão. Eu falei, pastor da Shopee. Isso não é pastor, é fake. Fake. Eu não posso dizer que aquilo é um pastor, porque fere as escrituras que nós cremos, fere a santidade de Cristo. E esse altar, a gente vai zelar por isso. Esse lugar é lugar de adoração ao Senhor, é lugar da nossa rendição a Deus. É lugar da gente ser santo como santo é o Senhor. Você está entendendo isso, meu irmão? 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16. O autor vai dizer, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então eu quero dizer para você que hoje Deus está colocando de nós bênção, maldição, vida ou morte. Nós escolhemos. Efésios 5:14 diz assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como... Paulo vai dizer, alô igreja,
Esteja prudente quanto à maneira que vocês estão andando. E aí ele diz, não como nécios, e sim como sábios. Nécios aqui significa insensato. Paulo vai dizer, olha, presta atenção, como é que tu está andando? Se a gente fosse parafrasear o que Paulo está dizendo, ele diz assim, se liga como você tem andado no meio da tua geração. Não ande como um insensato, ande como alguém sábio. Verso 16 ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então eu quero dizer para você, número 1, você tem hoje o direito de escolher bênção, maldição, vida ou morte. E o que determina isso? É a maneira como eu caminho. Não é o que eu falo, é como eu ando. Ou seja, qual é o estilo de vida que você decidiu adotar. Eu não sei se você vai concordar ou não, eu respeito sua decisão. Eu e Cristiano colocamos a Raquel numa escola nova. Ela está estudando numa outra escola. Ela saiu de uma escola desse tamanho e está numa escola desse tamanho. Ela saiu de uma escola que era só creche e ensino para bebezinho e criança, e agora está numa escola que vai até o nível médio. E aí o primeiro dia que Cristiane falou aqui no domingo, que quando foi deixar a Raquel, entra ela no carro chorando. Eu falei, caramba, o que foi? Ai, deu medo. Deixar ela, só gente grande. Eu falei, ué, a gente está criando ela para o mundo. A gente está criando ela para ela, e ela... Eu falei, e ela? Saiu de boa. Eu falei, então para de chorar. Ai, mas eu fiquei com medo, meu amor. Eu falei, fica tranquila. Aí essa semana, eu falei, Cristiane, a programação da escola, vai ter aula até sexta-feira. Tá chegando carnaval. Aí chegou o comunicado da escola. Sexta-feira, as crianças que quiserem ir fantasiadas, de máscara, vai ter aula, mas pode vir. Decisão nossa. Sexta-feira ela não precisa ir. Porque uma criança que vai fantasiada, ela vai olhar e falar, ué, a mãe não botou essa roupa em mim. Eu estou ensinando ela é pequena ainda, não tem entendimento total. Eu vou influenciá-la para quando chegar a hora ela ser uma agente de influência onde ela está. Vida ou morte, bênção ou maldição. Nós estamos ensinando. Você está entendendo isso, sim ou não? Jeremias 23, verso 10. Eu acho que meu tempo já acabou. O pessoal do relógio aí, ele não erra esses negócios não, tá? Jeremias 23, verso 10. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Abra sua Bíblia agora. 1 de Pedro, capítulo 5, verso de número 8. E eu já vou caminhar para a gente encerrar por causa do nosso horário. 1 de Pedro 5, 8. Você está comigo aqui, sim ou não? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Aí o verso 9, o autor do texto vai dizer, resisti-lhes firmes aonde? Na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. A gente teve a conferência aqui, o meu pastor estava pregando, e ele falou de
de uma situação que aconteceu em algum lugar no Oriente Médio. Pessoal do ISIS, é ISIS mesmo, esqueci o outro nome que dá. Entraram e pegaram um monte de gente que era crente. Só que tinha um cara que estava no meio que não era crente, mas ele estava junto com os crentes. E ele foi no bolo. E aí, vamos matar, nega Jesus. Falou, cara, mas eu não conheço esse Jesus aí que você está falando. Mas quem foi levado junto com ele? Os caras eram tão crentes que falam, não, nós não vamos negar a Jesus. Aquele camarada que não conhecia Jesus, no final da história, botaram a arma e falaram, nega, cara, eu já falei que eu não conheço Jesus, mas de tanto que esses caras têm tanta convicção de que andam com Jesus, a partir de agora eu creio nesse Jesus deles também. Você está entendendo o que é isso? E Paulo está dizendo, ou melhor, o autor do texto aqui de Pedro está dizendo, resistir firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então eu quero dizer para você, seja sóbrio e seja vigilante, porque existe um adversário que está em todo o tempo, não ao nosso redor, mas ao nosso derredor, porque ao nosso redor há anjos de Deus que estão, sabe, posicionados para nos guardar e nos livrar. Eu posso ouvir um amém seu, se você crê que os anjos de Deus estão à tua volta, em volta da tua casa, da tua família, meu irmão. Agora a pergunta é, pastor, eu dei lugar para o diabo, eu acessei um site que não era, eu toquei naquilo que não era para tocar, eu olhei para aquilo que não era para olhar, eu falei o que não era para falar, eu fiz aliança com o que não era para eu fazer aliança, eu tive esse comportamento que não era para ter, e agora, pastor, eu estou com o meu nome riscado do livro da vida. Existem pessoas que acham assim, eu pequei, Deus riscou o meu nome do livro da vida. Eu fui na igreja, Deus escreveu de novo. Você pode imaginar como deve estar a tua folha lá no céu. Apaga, escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga, escreve. Você está rindo, é sinal que você já entrou em infração muitas vezes. Infrações gravíssimas. 7 pontos na carteira. Provérbios capítulo 28, verso de número 13. Pastor, qual é a finalidade dessa palavra? É instruir a igreja. Se não me engano, em Oséias diz, o meu povo perece, porque falta esclarecimento, entendimento das Escrituras. Provérbios 28, 13 diz assim, o que encobre as suas transgressões, o que diz aí? Eu quero avançar, mas não consigo. Eu quero crescer, mas não consigo. Eu já fiz a declaração, esse ano vai ser o melhor da minha vida. Fiz várias vezes, ano após ano, e nada. Escrevi o voto do meu projeto de vida. Fui no monte. Não avança. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, o que vai acontecer? Opa! Pastor, o que significa? Significa que hoje é dia da gente não mais encobrir as transgressões, mas hoje é dia da gente confessar, abandonar e dizer, eu sou esse pecador aqui. É essa a minha vida. É isso que é o Júnior. Escuta, olhe para mim, Deus não vai fazer assim. Meu Deus, eu não sabia que Ele era assim. Talvez quem está do seu lado possa até se assustar, que olha para você e vê assim,
uma áurea de santidade. E aí olha e fala: você fez isso. Agora Deus não. Porque Ele sonda o coração. Ele esquadrinha a nossa mente. Antes que a palavra me venha à boca, Ele já sabe. Então não tem como a gente esconder nada de Deus. Você pode esconder, olhe para mim, do pastor. Você pode esconder do diácono. Você que é filho, você pode esconder dos seus pais. Eu escondi várias coisas da minha mãe. Tem coisa que ela só está sabendo quando eu prego aqui. Teve uma vez que ela falou assim: eu nem sabia que tu fazia isso, hein? Falei: o pecado está lá no mar do esquecimento. Escuta, você pode esconder de um monte de gente, mas não tem como a gente esconder de Deus. Salmo 32, verso 1 e 2. E eu encerro a mensagem. Eu sei que você está contando quantas vezes eu já falei que a gente vai encerrar. Porque tem uns engraçadinhos que me mandaram um vídeo. Quando o pastor fala que ele vai encerrar, conta 3 vezes que ele vai falar. Porque ele só termina na terceira. Então eu ainda estou na segunda. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Esse coberto não é de esconder, é coberto pelo sangue. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Agora olha o que Davi vai escrever no Salmo 32. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Amém. E eu quero ler o último texto. João, capítulo 8. João, o evangelista. Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olhe para mim. Esse não é o texto do Bolsonaro. Esse é Jesus dizendo: se você me conhecer, você vai ser livre. A proposta hoje é a gente conhecer Jesus. Porque quanto mais eu conheço Jesus, mais distante eu fico do pecado, mais perto eu me aproximo dele. E quanto mais perto dele eu estou, mais perto eu estou da fonte de luz, mais o meu pecado é evidente, e mais eu obtenho o perdão dele, e mais eu tenho acesso ao que o céu tem para a minha vida. Eu queria que você ficasse em pé, por favor.